Olá a todos e todas, meu nome é Tainã, sou técnica em agropecuária da Fundação de Apoio à Agricultura Familiar do Semiárido da Bahia. Na videoaula de hoje a gente vai compreender um pouco mais sobre o que é agrofloresta, como adequarmos e incorporarmos a agrofloresta na nossa região semiárida. Então existe aí um movimento, do campo que busca aí produzir, conservar, buscando aí alto rendimento, recomposição dos nossos biomas, que promove aí o equilíbrio, e a gente tem aí aumento, da biodiversidade dos nossos sistemas produtivos, a gente tem aí a recomposição, a conservação e a reconstituição de áreas degradadas, a gente tem aí uma maior fertilidade dos nossos solos, Tudo isso é o que nós vamos conhecer hoje com o sistema agroflorestal. Então vem conosco, e fica conosco aqui na nossa videoaula que você vai conhecer bastante sobre os sistemas agroflorestais. A agrofloresta, o próprio nome dela, já diz o que ela é. É um sistema em que une a agricultura e floresta, agroagricultura, e floresta, agrofloresta, sistemas agroflorestais. Nós temos aí nos sistemas agroflorestais, o funcionamento, da natureza. Nós temos aí a base, a observação da natureza, a gente tem os modelos aí que copiam, os modelos que copiam aí os sistemas naturais, Então a gente entende que um solo, um solo desertificado, um solo degradado, ele precisa ter aí uma sucessão ecológica através do processo de sistemas agroflorestais. Quando a gente observa, por exemplo, um solo degradado, um solo morto, pode-se dizer assim, porque não existe vida naquele solo. Então aquele solo ele vai sendo colonizado aos poucos, por colônias de micro-organismos, por bactérias, por fungos, que ajudam aquele solo a se recuperar, e as plantas aos poucos, as plantas nativas daquela região vão chegando, os pássaros vão chegando, os polinizadores também. Então vai aumentando a biodiversidade daquela área. Então a gente entende, que na agrofloresta a gente tem aí, a replicação, dos nossos sistemas naturais. E quando a gente replica, o que acontece na natureza, tudo age, tudo se torna mais fácil, tudo age ao nosso favor e a favor da natureza. Então nós podemos resumir que os sistemas agroflorestais são sistemas que unem a metodologia da floresta, o modelo da floresta, introduzindo aí a agricultura nesse processo. O propósito, do sistema agroflorestal é fazermos a agricultura o mais próximo possível de como a natureza age. Na natureza, as plantas elas nunca estão sozinhas, elas estão sempre se relacionando, estão sempre em interação umas com as outras, elas nunca estão isoladas. Então, a natureza trabalha o tempo todo, para aumentar a biodiversidade, para potencializar a fertilidade do solo. A natureza está o tempo todo aí interagindo, para aumento da biodiversidade daquele sistema. E a gente vê na agricultura convencional, que todas as formas de vida são tiradas e permanece apenas a forma de vida que foi escolhida, a cultura que foi escolhida para o sistema do monocultivo, no sistema da monocultura, do pacote tecnológico.
O solo não é visto como vivo, como suporte. As outras plantas não são vistas como plantas, né, que vão potencializar o sistema. E permanece naquele sistema apenas o que foi escolhido. E normalmente a curto, médio e longo prazo, aquele solo ele vai morrer. Aquele solo ele vai se desertificar. Então, olhando a floresta, olhando, né, como as plantas, as várias plantas interagem, né, os estratos, como a gente fala, né, como as arbóreas, os arbustos, né, as gramíneas, elas interagem, as plantas, né, elas estão o tempo todo interagindo, né, com a microbiota, estão interagindo com a fauna, né, estão interagindo com os insetos. Então, juntos dentro do sistema, a gente tem ali não só uma espécie de vida, não só uma fonte de vida, uma forma de vida, né? Existe ali né, várias formas de vida. Então a gente entende que a gente pode estar utilizando aí o método do policultivo, né? A gente pode estar observando as características das nossas plantas, né, compreendendo quais plantas a gente pode estar colocando dentro do sistema, né, como essas plantas interagem umas com as outras no mesmo tempo e no espaço, né, como é que elas podem interagir para produzir alimento, né, para produzir alimento e para potenciar a biodiversidade, né, para aumentar a diversidade dos seres naquele sistema. A gente deve se atentar aí às questões de solo, de nutrição desse solo, né? A gente precisa tá inserindo aí adubação verde, né? Tá inserindo aí, proporcionando que essa microbiota se desenvolva, né? Garantindo um ambiente propício, né, para o crescimento dos micro-organismos, né, mantendo aí a cobertura morta, né, tentando imitar a floresta, tentando imitar a natureza, né, e fazendo o nosso cultivo, né, na implantação desse sistema, entendendo a estratégia aí da implantação, entendendo, né, como a floresta ela age de forma dinâmica, né, ela age trazendo, potencializando tanto a biodiversidade e como entendendo como é que ela consegue se estabelecer, né, sem que ninguém precise adubar, sem que ninguém precise estar irrigando, né. Então a floresta ela é um ambiente de estudo, né, porque a gente entende que é um sistema sustentável. E compreender como essa sustentabilidade acontece, né, e replicar, entender como essa sustentabilidade acontece e começar a experimentar, replicar nas nossas propriedades. A fertilidade do solo, né, é importante a gente focar um pouco, né, a gente pensar como as árvores elas dinamizam o sistema, quais árvores a gente pode estar trabalhando, né? Como essas árvores vão potencializar a multiplicação desses micro-organismos presentes nesse solo. Então tudo isso faz parte, né? Tudo isso faz parte de um modelo que é organizado e que deve ser organizado, deve ser planejado, né? Desde a implantação do sistema, a escolha da área, né, até a seleção aí das nossas mudas, das nossas variedades nativas, né, tanto as pioneiras, né, quanto os arbustos, as arbóreas que estarão dentro desse sistema, né, até as hortaliças, né, que a gente pode estar incorporando aí as hortaliças tradicionais. As hortaliças no sistema agroflorestal, ela é conhecida como a placenta do sistema, né? É ela que dá ali todo o suporte inicial para que as mudas elas cresçam e se estabeleçam. Então a gente vai ter uma produção aí a curto e médio e longo prazo nesse sistema,
que a gente tem desde o cultivo de hortaliças e que a gente pode estar colhendo aí em torno de 45 dias, até a produção de fruteiras, né? Dependendo da fruteira que a gente colocar dentro do nosso sistema, ou mudas de fruteiras enxertadas, a gente vai poder estar colhendo há 2 anos, né? E outras plantas dentro dos sistemas que vão estar aí de acordo com o tempo de produção, interagindo com as outras e vão poder estar no seu tempo produzindo alimentação para gerar aí biodiversidade do sistema. A alimentação tanto para consumo humano quanto para alimentar o sistema, desde a microbiota até animais, né, pássaros, né, insetos, né, então todos os seres vivos que estão interagindo dentro daquele sistema. Então, o sistema agroflorestal, ele é um sistema inteligente, né? É um sistema que precisa de termos aí organização, planejamento, né? Para que a gente não tenha aí uma agricultura de insumos e que a gente tenha uma agricultura de processos, né? Então a gente tem árvores em densidade maior, né, dinamizando esse processo. Então a gente pode fazer aí a poda dessas árvores, né, e ao mesmo tempo, né, que você está podando uma árvore, está dinamizando esse processo no sistema, a gente está, né, potencializando, aumentando o nível de fotossíntese daquela área. A gente consegue ao mesmo tempo ter plantas sendo plantadas, plantas jovens dentro dos sistemas, né? Então a gente tem a adubação de né, através da poda, alimento para os micro-organismos, alimento para as plantas que estão ali no sistema. Então há uma troca o tempo todo, né? Quando uma planta ela é podada, ela aumenta a taxa de fotossíntese daquele sistema. Ao recuperar poda, aí a gente faz novamente, né, novas podas e vai aumentando, né, a quantidade de matéria orgânica daquela área. Aquela matéria orgânica vai alimentando os micro-organismos que vão disponibilizando, né, minerais para as novas mudas que estão nascendo. Então assim, há uma troca de fotossíntese que acumula matéria orgânica, né, e tudo vai interagindo, né, e aquele sistema ele vai se recompondo, aquele sistema ele vai se formando, ele vai, né, se torneando, né, vai tomando forma. Além da gente plantar, a gente vai estar o tempo todo ali aumentando a vida daquele solo, né? Então, árvores o tempo todo vão estar ali reciclando os nutrientes no sistema. E esse é o processo do sistema agroflorestal. A poda dentro do processo agroflorestal, ela só vem a somar, né? Ela só vem a contribuir dentro daquele sistema. Trazendo a agrofloresta, né, para o nosso lugar, para o nosso semiárido, nós precisamos ir fortalecendo esse processo agroflorestal até na transição agroecológica dos nossos agricultores, né? Então nós podemos estar aplicando aí, incorporando maior variedade nativa nos nossos quintais. A gente pode ter aí os nossos quintais agroflorestais. Esses quintais vão ter mudas de plantas nativas, vai ter frutífera, né? Tem as nossas plantas medicinais, tem as nossas hortaliças. Então a gente vai dando forma a esses quintais agroflorestais e os agricultores começam a compreender melhor, a fazer o papel de observador, a fazer o papel de experimentador das práticas, e aí a gente consegue ir avançando no processo de transição agroecológica. Outra forma importante é a recomposição, o reflorestamento das nossas matas ciliares, onde a gente vai poder estar colocando, né, arbóreas, né, trazer de volta as mudas nativas que existiam naquele sistema, naquela área, e tá aí recompondo, né, reflorestando os nossos sistemas. Outra coisa importante é o enriquecimento das nossas áreas, das nossas capoeiras, das nossas áreas de caatinga, né? Então a gente pode estar o tempo todo,
né, incorporando mais elementos naquela área de caatinga, naquela área de capoeira que a gente tem, enriquecendo aquele sistema, enriquecendo a biodiversidade do lugar. E uma forma simples é a gente estar fazendo aí os nossos sistemas agroflorestais. Então, assim, vamos iniciar um processo de sistema agroflorestal. Então, o que é que a gente vai poder fazer? Né? Primeiro, a gente precisa ter muda, a gente precisa, como vocês viram, a gente já tem um vídeo aula aqui no nosso canal falando um pouco mais sobre produção de mudas nativas. Então, para quem tem dúvida, vai lá no nosso vídeo aula de produção de mudas e dá uma olhadinha. Então a gente vai precisar de mudas, de árvores nativas, de árvores frutíferas, a gente vai precisar, né, de sementes diversas. Então a gente vai ter esses materiais, né, para a gente fazer a nossa propagação vegetal dentro do nosso sistema. E a implantação do sistema agroflorestal, ele normalmente é feito em linhas. Caso o agricultor não consiga fazer em linhas, ele vai adaptando, experimentando novas formas. Mas atualmente a gente faz o sistema agroflorestal aí usando as linhas, né? E nessas linhas a gente vai distribuindo as nossas mudas, as nossas sementes, as nossas fruteiras, né? As nossas plantas nativas. A gente vai colocando essas mudas, né, no espaço, né, nas nossas linhas, compreendendo o espaço de cada uma, né? Então, assim, a gente pode estar aí colocando as nossas mudas, né, de frutífera, de nativa, né, aquelas que são arbóreas, de copa frondosa, né, a cada 6 metros, né, nessa linha, e no intervalo desses 6 metros a gente faz o sulco. E esse sulco, nesse sulco a gente vai estar distribuindo aí um mix de sementes, né, de adubadores, né, e de leguminosas. Então a gente vai poder as sementes que vai no sulco são aquelas sementes que a gente tem em maior quantidade, né? Se a gente tiver mudas aí de árvores que a gente tem poucas sementes na região, a gente já vai distribuindo, né, num espaço essas mudas, e nesse intervalo entre uma muda e outra a gente vai fazer o sulco, vai colocando essas sementes nesse sulco. Então nesse mix de semente vai ter aí sementes de árvores nativas que a gente tem em maior quantidade, sementes de frutíferas, sementes de leguminosas, sementes de adubadores, né, de solo, né, sementes que vão poder estar interagindo, né, entre si. Depois a gente vai tirando, vai vendo ali qual variedade, né, qual mudinha se desenvolveu melhor, né, e vai realizando o desbaste. A gente também pode estar realizando o plantio aí de estacas daquelas árvores que a gente sabe, né, que a gente pode estar cortando um galho da árvore, e a gente vai poder estar plantando também aquela árvore que pega, né, que brota raízes a partir do galho. Então a gente vai poder estar distribuindo essas mudas a partir de estacas, né, na linha de 15 em 15 metros, que é uma média. E aí a gente tem, sempre lembrando, né, que quanto mais as mudas de estacas mais grossas, a gente tem aí uma resistência dessas mudas no período de estiagem, porque elas armazenam mais seiva. Na nossa agrofloresta nós vamos ter a entrelinha aí, né? Então na entrelinha a gente vai poder estar plantando forrageiras, né? Nós temos aí gliricídia, leucena, e a gente precisa, né, dominar o processo de poda para a gente estar realizando essa poda, né, para que essas plantas que estão na entrelinha, essas forrageiras, elas possam servir tanto para a cobertura, né, a cobertura do solo das nossas mudas, quanto para aumentar aí a taxa de polinizadores, né? Então nós podemos ter aí na entrelinha plantas que são atrativas para os insetos, girassol, crotalária, outras leguminosas. E aí nós podemos também inserir nessa entrelinha
variedades que fazem o papel de repelir os inimigos naturais. Nós podemos fazer também o enriquecimento aí das nossas áreas de capoeira utilizando as bolas de semente. Essas bolas de semente, elas são feitas aí utilizando um mix de semente. Nesse mix de semente nós vamos ter sementes de variedades de árvores nativas, frutíferas, leguminosas, né? Sementes aí forrageiras. Então a gente vai poder fazer esse mix e a gente vai utilizar argila para a gente fazer as nossas bolas, né? Inserir as nossas sementes. Essas bolas vão ser lançadas no período do verão, né? E quando chega no período da trovoada, no período das águas, essa bola se decompõe, essas sementes germinam, enriquece essas áreas de capoeira, né? Facilita, porque essas bolas chegam aonde a gente não pode chegar. Então, a mistura da terra para a gente fazer a bola, a produção, moldar essa bola na nossa mão, ela é uma mistura de terra argilosa. Então, assim, se a gente tiver uma terra argilosa e a gente compreender, né, fazer a experimentação, observar a quantidade de argila, se ela tiver argila de forma excessiva, a gente insere arenoso, solo arenoso, para dar aí uma densidade maior, um volume para nossas bolas. Mas o ideal é que a gente tenha terra argilosa e nós tenhamos terra arenosa, né, talvez em menor quantidade, e que a gente tenha adubo de curral, e esse adubo de curral precisa estar bem curtido. Todo esse material do substrato precisa ser peneirado, né, para retirar todos aqueles materiais estranhos, né, pedaços de madeira, né, galhos. Então a gente peneira esse material, esse substrato, e vai umedecendo esse substrato aos poucos até a gente poder formar as bolas com aquela terra. Então o ideal é que a gente vá homogeneizando aos poucos, colocando água aos poucos nesse substrato e vá testando, observando se já dá para a gente estar moldando as nossas bolas. O ideal é que fique bem homogêneo, para que essas bolas ela não rache quando a gente distribuir elas lá nas nossas áreas de caatinga. Então o ideal é que a gente homogeneize bem e depois possa moldar essas bolas com as nossas próprias mãos, né? Quando essa mistura, né, das bolas já está pronta, que a gente já consegue moldar, o ideal é que a gente utilize aí um copo, né, uma xícara de terra dessa mistura, e a gente consiga moldar essa bola na nossa mão, utilizando aí água aos poucos, né? Quando essa bola está formada, a gente abre essa bola com a nossa mão e colocamos dentro dela um mix de semente e fechamos essa bola com a mesma massa. Deixamos essa bola secar à sombra e aí ela vai estar pronta depois de seca para ser distribuída, né, nas nossas áreas de caatinga, enriquecendo esse sistema. Então, através dessa videoaula hoje, eu quero deixar a mensagem porque nós precisamos entender, né, e tomar a iniciativa de plantarmos parte do nosso alimento, parte da nossa comida, plantarmos o nosso chá, plantarmos as nossas plantas, né, a nossa farmácia viva, né? A natureza, ela responde muito rápido, né? Ela te devolve em dobro aquilo que você dá para ela. Então, na agrofloresta, o princípio básico que nós podemos observar na natureza é a troca, né? O tempo todo uma planta está trocando com uma outra, né? E também observarmos o processo de união, né? Então, aquele ecossistema como um todo, ele é único, ele está interagindo, ele está o sistema está se equilibrando e ao mesmo tempo está gerando os nossos recursos, está gerando aquilo que a gente precisa, né? Então, seja na nossa alimentação, seja
em algo que a gente precise, né, das nossas necessidades, que a gente precise tirar daquele sistema, a gente tira, porém de forma equilibrada, o máximo de equilíbrio possível, né? Para que a gente entenda que não só a nossa geração precisa, né, desfrutar daquele sistema, mas que tem toda uma vida, toda uma geração, né, de seres vivos ali que estão o tempo todo interagindo, né? Então a gente não só tirarmos do sistema, mas também unirmos aquele sistema, né? Equilibrando todo o produto daquele sistema. Então, assim, a natureza, ela não está aqui só para nos servir. Tem toda uma forma de vida ao nosso redor que interage com a natureza e que também precisa dela, né? Então é fundamental que a gente busque o equilíbrio, né, entre os seres daquele sistema, né, sendo uma presença benéfica para o lugar onde a gente vive, sendo uma presença benéfica para a comunidade em que a gente interage, né? E o resultado disso tudo é fartura, é abundância, né? Por quê? Porque houve cooperação entre os seres. Então, na videoaula de hoje, eu, né, gostaria de transmitir essa mensagem a todos. Vamos começar, né, a interagir melhor, entender melhor, compreender melhor como a natureza age e começar a experimentar para tirarmos as nossas próprias conclusões, os nossos próprios conceitos. Então, se você gostou da nossa videoaula de hoje, curte, dá um joinha, curte o nosso canal e nos acompanha. Fique atentos que vamos ter novas videoaulas. Então, você vai poder conhecer, trocar e poder estar experimentando, né, os novos conhecimentos na sua propriedade. A TER à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com empréstimo com o Banco Mundial.